E sabe o que eu tô com saudade? Daquelas histórias que a avó contava, sabe? Quando ela encontrava com o pseudo-sábio ou com um espírito de vingança. As histórias dela quando descia no umbral, sabe? Eram histórias mais específicas, assim, que tem personagens, né? É tão lindo. Meu Deus, não tem como se prender, assim, nessas histórias, né? Que daí a gente vai, não sei você, eu acho que tu sim. Sabe quando ouve e visualiza? Ai, ai. Oi, anjo de luz. Como que tá você hoje? Olha que a avó tá boa, né? Mas nem todas as senhoras hoje no mundo podem dizer o mesmo, né? E no Brasil, meu Deus, aquilo que aconteceu com a Maria, que é outra Maria de tantas Marias, né? Só que chama Maria Cândida. Mas, como quer dizer, né? Mais idosa do que a avó. Ela, 86 anos tem. E que passou um jovem assim, né? E deu um empurrão nela, assim, com a maior falta de respeito e até dizer assim, né? Vergonha na cara um pouco aí, digo eu também, porque pobre, olha, quebrou o osso do quadril lá, não sei, o fêmur, essas coisas não é fácil pro idoso, viu? Tem que ficar acamado por quanto tempo, que não sarda tão fácil os ossos, depois de certa idade, viu? Ele levou 6 pontos na cabeça, você veja. É o grau de imbecilidade, né? Ao qual as pessoas adentram por encontrar nele e com os que aí permanecem ressonância desse jeito. E não dá, né? A gente olha para cada situação e vê a espiritualidade avisando a gente. Preste atenção na luz que farta no mundo. Cuidado se passar um julgamento e ficar contrariada. Depois que aconteceu alguma coisa, minha neta, não tem como voltar atrás. Viu? Não tem como voltar atrás. Aquilo já é história. Devemos antes, e principalmente, né, perguntar-nos o que precisa fazer para mudar isso. E que posso fazer eu? Porque muitos dizem, ele que tem que mudar, ele que tem que ser mais educado. Se tivesse mais luz no mundo, não só ele, mas certamente os espíritos com os quais pessoas que estagiam nesse momento indizível, não só ele, né? Mas também os espíritos que concordam com isso e têm afinidade com esse tipo de atitude, deixariam de achar certo isso se houvesse luz no mundo. Um pouquinho mais, porque luz tem, né? Um pouquinho mais. Meu neto sempre, mas sempre, viu? Se disciplina. A hora que ele encontra algo que ele vê que podia ser melhorado, ele renova o compromisso de ser a melhor versão de si mesmo. Porque afirma e reconhece que só assim as coisas melhoram. E é nosso papel, né? Transformar a indignação em motivação que corrobore disciplina, melhor investimento do tempo. Boca fechada, sim, porque na boca fechada não entra mosquito.
né? Por isso dizem os espíritos, né? Como que faz para ter corpo fechado? Mantenha a boca fechada. E no sentido é não criar afinidade por meio da, como que dizer, rebeldia que veicula crítica, que não se faz, como que dizer, necessária. Sobretudo quando você não está apenas fazendo uma constatação, mas foi afetado pela contrariedade. Todos queremos um mundo melhor, né? Mas não é sufocando os outros no direito que eles têm de existir. É estagiar onde permitimos haver escuridão e treva. No outro dia, a avó foi dormir, saiu do corpo e foi naquele lugar onde aconteceu isso. E daí os espíritos disseram: você não quer fazer um estudo? Digo, quero. Vamos sim. E daí a gente foi no rastro da energia que permanece muitas vezes no lugar, né? Até 24 horas, né? Daí fomos seguindo e chegamos a um grupo de 5 pessoas. Todos eles assim de um aspecto assim que vestia roupa de sensualidade, né? Se sentiam os mais bonitos. E quando a avó chegou, já disseram: você sai daqui, vai, que nós não quer nem saber do que você tem a dizer. Daí eles foram, né, ficando um pouco que anestesiados, né? Que a avó foi emanando aquele fluido de o pouco que a avó tem, né, de condição de emanar, de compaixão, de compreensão, né? E eles foram ficando um pouco assim, sem aquele ímpeto de reagir com maldade, com violência, e entraram no, como que dizer, estado de espírito de reflexão. Olha, vou abrir um parênteses aqui, viu? Para você lembrar que a energia que você cultiva com cada pensamento, com cada sentimento, quando você investe bem o seu tempo estudando, recordando que vale a pena incorporar na sua atitude, na sua filosofia de vida, tudo isso cria uma aura ao redor do você que reverbera, e quando é intencional, a vontade, quando é intencional e existe, né, a vontade legítima e sincera de estabelecer pontes e não abismos nas interações que necessitam o cuidado, que leve à cura verdadeira. Olha, que grandioso é você ter de onde tirar a luz que constrói pontes e não abismos. Por isso a avó sempre fala, desde hoje, vá cultivando isso dentro de você. Ai, olha, que importante. Porque todos os dias somos chamados, né, a dar testemunho em nossas, como que dizer, atitudes e comportamentos do mundo que a gente quer que exista, do tipo de gente que queremos ver existindo na face da terra. É desse jeito. E a avó
foi assim um pouco com descontração, né? Entrando no meio deles e dizendo que nada, vocês são gente do bem, eu sou uma senhora. Ah, senhora é a nossa especialidade, viu? Mas vocês não podem fazer isso com nem senhora, nem senhor, com nenhum idoso, viu? Olha, a senhora conhece a palavra covardia? Pois é. Foi o que muitos causaram e causam com a gente e com nossos irmãos na hora que decidem abortar. E não existe nada melhor que responder covardia com covardia, disse um deles, rindo e fumando. Daí a avó olhou bem assim, né, para ele, com muito amor, né, compreensão, mas severidade. Ele captou. Virou o rosto como quem faz uma expressão assim. E deu uma volta assim, como que dizer, eu deixo essa veia pra vocês porque vem casca grossa aí, vem casca grossa. Puxão de orelha, né? Necessário. Como que falta muita vez na educação das pessoas o puxão de orelha, que não vem de um ponto de incompreensão, raiva, de querer ser superior ao outro, de querer estar certo, mas se origina no movimento de amor e compaixão para com o próximo, para com o lugar onde ele se encontra, sobretudo, né? Como que dizer, expressando a empatia. E desse jeito você desarma qualquer um. Mas qualquer um. Porque você não está querendo ganhar nada em troca. Você não está querendo ser mais. E além disso, você está colocando em movimento as forças do bem, que tudo permeia, contra as quais nenhuma barreira, nem física e nem extrafísica, até hoje, foram capazes de isolar. Olha, é profundo tudo isso, e muita gente faz pouco caso, e você aqui se encontra, né? Trabalhando na sua reforma íntima, por meio da exposição a essa oportunidade de expansão de consciência. Muito positivo por ser isso, por seu progresso, por seu avanço. E a avó parabeniza você. Então a avó foi caminhando entre eles e lendo a mente deles, e eles não se davam conta disso. Um deles pensou assim: já sei o que eu vou fazer, eu vou dar a volta por detrás dela, passar uma capoeira nela, e nós vai dar uma risada boa aqui agora, nesse minuto. Quando ele fez menção de levantar o pé, a avó bateu com a bengala no chão, né? E aí ele sentiu taquicardia. Olha, o coraçãozinho dele disparou e ele não sabia por quê. E a avó disse assim: existe uma ciência que está disponível e acessível para vocês. Basta vocês parar de querer continuar sendo a criança que vocês eram quando deixaram a terra, e que davam e continuam dando tanto valor ao tempo desperdiçado para preencher um vazio que é saco sem fundo, que nunca enche, aonde você, na busca de satisfação,
acredita que encontrará a plenitude, e não é assim. A avó não quer fazer vocês, a partir de hoje, ter momentos menos agradáveis. Muito pelo contrário. Agora, entre vocês, muito da ciência espiritual se desdobrou, afetando matéria, tempo e espaço. E com certeza, dentro de cada um de nós, existe o chamado para o progresso científico, intelectual, não só moral, intelectual também. E tudo isso traz a variedade que solidifica o crescimento, diferente do que vocês estão fazendo. E um deles lá no fundo disse, que seria bom mesmo, né? A gente vai se viciando e nem se dá conta, quando vê, começa a gostar do ingostável. E a avó fez reverberar no ambiente o pensamento dele, como se ele estivesse falando. E os meninos olhou para ele e disse, você é um traidor de uma figa, viu? Bem que a gente se deu conta. E ele já estava mesmo levantando um sistema de ir contra um pouco daquele grupo, falando, a gente só está se viciando mais, porque viviam em bando, mas adentravam antros de sensualidade, de destruição, e se escondiam por trás da justificativa de que são contra o aborto, e muitos deles foram realmente abortados, e muitos deles se encontraram por laços de amizade e afinidade, e se uniram contra o que realmente é errado. Só que mais errado é levantar a bandeira da vingança e se esconder detrás dela, enquanto se busca preencher o que não se preenche com aquilo que o mundo pode oferecer, que são as viciações dos sentidos, aqueles que não conseguem ver além do universo material. Olha o problema. Outro deles disse, essa megera, qual hora que vai terminar esse discurso que nunca serviu para nada? E a avó disse, né, olha, eu sou amiga de vocês, vocês são tudo neto da avó, viu? Que feio isso que vocês fizeram, viu? Olha, que feio isso que vocês fizeram com aquela senhora que não tinha nada que ver com tudo o que vocês encontram de errado no mundo. E o que a gente tem com isso? Como nós também não tinha nada que ver e sofremos. Vocês passaram por dor e a avó não tira o mérito da existência da mesma. Mas o sofrimento só existe porque vocês continuam tornando aquilo um ato imperdoável. E não é imperdoável, senhora, disse uma mulher, né? E não é imperdoável. A senhora não vê isso como imperdoável, então a senhora está a favor do aborto. Nem o aborto, nem a vingança, disse a avó. Ambos são condutas que tornam a consciência estacionária na revolta
que não só desestabiliza o espírito psicologicamente, mas desestrutura energeticamente. Vocês acham que vocês estão todo lindo e se hipnotizam a enxergar o outro dessa forma. Mas se a avó estalar o dedo, vocês caem dessa hipnose e nunca mais vão querer ser isso. Mas a avó não vai fazer isso, sabe por quê? Porque vocês ficariam horrorizados. E então, muito provavelmente enlouqueceriam aqui mesmo. E a gente não age com falta de caridade, mas traz o bálsamo do aprendizado como um convite para o autoconhecimento. É inspiração para abandonar aquilo que cada um de vocês, sem necessidade de convencimento, já sabem que é errado fazer. Aí um deles sentou e começou a chorar. É bom isso, né? Abriu o coração. E disse: tudo o que você está falando, eu sei que é verdade. Mas que remédio tem um viciado? Aí a avó falou: o remédio da predisposição de abrir-se a aceitar a ajuda, que nunca faltou, que sempre chegou, pero que também, mas que também foi ignorada. Por autoconvencimento de que a conduta esposada sempre foi a correta, que sempre traria a plenitude. E assim nunca foi. E o processo de autossabotagem, por meio de conduta cíclica de autoenganação, foi levando vocês para baixo, reunindo todos pela lei da sintonia. Vamos quebrar isso. Daí um deles, o mais, como que dizer, né? O mais brabo, veio para cima da avó e disse: a senhora vai acabar destruindo os laços de amizade e respeito que construímos, destruindo o bem-estar e a serenidade de muita gente. Ele levantou uma machada assim, bem feia, meu Deus, nem sei de onde ele tirou e com que rapidez. Mas a hora que veio e aplicou o golpe na avó, passou assim. A avó já não estava tão física que nem eles, tão densa que nem eles. Mas apareceu presente como um espírito para o ser humano, que o ser humano não consegue pegar, né? Ainda que éramos todos espírito. Diferente deles, eu estou encarnada. Mas ao desdobrar, todos somos espíritos. Porém, e aí disse a eles: agora se apresenta aos seis outra ciência que desconhecem por permanecerem atados aos laços de ignorância, que só faz aumentar a ignorância intelectual. E aonde que vocês veem é bonito isso? Uma senhora como eu, dando baile nos 18, 16 jovens aqui hoje. Vocês não têm vergonha? E olha que eu estou encarnada. Vocês já desencarnaram alguns mais de 2 anos, 6 anos.
E continua com a mesma ignorância que tinha quando estava encarnado. O que vocês acham que nos próximos 12 anos, 100 anos, algo vai modificar? Não vai. É realmente melhor continuar assim? E a avó olhou bem assim, com severidade, pro moço que, como avançou em cima da avó, ele sentiu, baixou o olho, e a avó disse: me diga só você, Reginaldo, que a sua mãe está esperando você lá na colônia. Adiantou alguma coisa o que você fez aí agora? Você queria ser o chefe do bando, né? Olha, tá todo mundo olhando pra você e vendo que você não é menos ignorante do que eles, só porque tem um pouco mais de raiva. Não faz você uma pessoa melhor do que ninguém. E quanto mais ódio uma pessoa tem, mais ignorante ela é. Ah, você veio aqui fazer eu passar vergonha perante o grupo, não foi? Se eu cultivasse, disse ele, dentro de mim, os mesmos valores, podia ser. Mas quem assim escolhe, não tem acesso ao conhecimento. E nem à expansão de consciência, não seria capaz de fazer isso. As esferas superiores, os espíritos de luz, a espiritualidade como um todo, nunca dá pra gente ferramenta para estabelecer competição de superioridade e inferioridade para com os filhos de Deus. Então a avó nunca vai usar do conhecimento e sabedoria científica espiritual para diminuir o ser. Ou seria tirado da avó acesso a essas possibilidades, já que não existem para os propósitos fúteis. Nunca existiram e nem nunca vão existir. E por isso, quem assim age não tem acesso a nada disso. É para resgatar vocês da cova e o buraco onde vocês vivem enterrados, achando que são lindos e é valioso e proporciona algo de bom. Ele refletiu bastante, viu? Foi o mais longe que alguém conseguiu chegar na cabeça daquele moço. Saiu gritando. Não foi o dia dele. Mas muito mais da metade, naquele dia, levantou os braços e abriu mão das ferramentas de autossabotagem, de apego à personalidade ultrapassada que não queriam abandonar, muito por ver valor, por acreditar que aquilo de alguma forma algum dia alimentaria neles plenitude. E não é assim. O primeiro deles que se converteu disse: ai, sabe do que, senhora? Nunca escutei coisa mais sóbria na minha vida, de uma maneira que não me senti julgado. Absurdo tudo o que eu fiz, com pessoas indefesas, tanto desencarnado quanto os encarnados, por meio daqueles que deram acesso a gente aos seus corações, perturbados como nós. Você foi espírita, né? Ele disse, Tiago chama, fui espírita, fui, dei palestra e tudo. Até que aconteceu aquilo, né? Que me deu muito ódio. Disse, não precisa dizer, a avó já sabe do que você está falando. Mas devemos perdoar os nossos irmãos. Ele disse, agora eu vejo o valor. E não perdoou por eles, viu?
arrepender de perdoar por eles, não perdoo. Só que todo esse sentimento de vingança, que nem que a senhora falou, só está me mantendo preso a essas realidades que me roubam o progresso do meu espírito, do meu intelecto. Então não quero mais, até por questão de inteligência, permanecer aqui. E olha como que são as coisas. Uma pessoa se desata do nó que cegava ela para tudo que ela pode ser, já vai afrouxando o nó dos outros, porque ali se acendeu uma luz. Até aquele moço mais brabo que saiu, se ficasse, olha, foi para bem longe, vibratoriamente, adensando o espírito dele, para encontrar outros que pudessem motivá-lo a voltar àquela forma de ver a realidade embrutecida. Mas foi plantado nele a semente que necessitava naquele dia alcançar o coração dele. Que incrível tudo isso, né? E está acontecendo a cada momento, nesta realidade de matéria e forma, mas nas outras, até nas que não conhecemos, e no mundo espiritual, vemos tantos irmãos necessitando de uma palavra desinteressada, que pode reverberar partindo dessa realidade, mas também da outra. Quando você sai em desdobramento, por isso a avó fala, cultive durante a sua vida uma forma de sentir e pensar congruente com os valores espíritas cristãos que encontramos escrito com caneta de ouro, reverberando luz no Evangelho de Jesus. Com certeza. Incorpore isso como uma filosofia de vida. E o trabalho sempre vai estar acessível, onde você vai poder, como diz o meu neto, cultivar a alegria de ser útil. Quem sabe até em desdobramento. Mas almejemos somente aquilo que corresponda à nossa bolha de humildade, onde devemos permanecer, né? Sempre na graça de Deus, orando e vigiando. Que profundo tudo isso, né? Então o Tiago foi o primeiro que disse. Ainda por cima, falou ele, eu tenho o nome de apóstolo, que vergonha. Mão toda suja, não sujei enquanto eu estava encarnado. Bastou eu vir para cá, guardar a raiva, e sintonizar com todos estes, que agora já não vejo mais como quer dizer, né? Algozes. No começo parecia, briguei com eles, e no final, como a gente compartilhava, né? De muito, maneira de ver a vida, tudo, fomos praticar o indizível onde não deveríamos estar. Exatamente, Tiago. Exatamente. Daí tinha o Luizinho. O Luizinho falou: eu também, viu? Já chega. Tenho certeza que minha avó, olha, deve estar lá nessa colônia que a senhora falou, envergonhada de mim, porque ela me ensinou muita coisa de valor, né? E eu, quando me vi seduzido por outras realidades, achei que não tinha volta atrás. E permaneci na ignorância que também a senhora bem descreveu, onde eu não quero mais ficar. Já chega. Para mim já chega. É até bobo isso. Não serve para nada. Fico repetindo o processo de autodestruição. É igual na terra, disse outro que também já tinha se levantado, mas não falou. É igual na terra. E a avó falou: em que sentido? A gente busca comida, o corpo da gente digere, o que não serve a gente expele. Ele era enfermeiro, né? A gente expele
só para depois ter que comer de novo. Ou seja, um saco sem fundo. Exatamente. Mas tem a sua razão de ser, né? Que propõe ao espírito a condição de crescimento no educandário terrestre. E a gente aqui não está tendo essa contraparte. E eu também quero, junto com o Tiago e com o Luizinho, olha, virar essa página, porque obviamente já não corresponde com aquilo que eu acho que devemos todos buscar. Eu sempre me dediquei a ajudar o próximo, mas meus últimos anos de vida, olha, me tiraram tanto do eixo que eu saí estapeando todos. E uma coisa que a gente todo tem em comum aqui, que a gente é homossexual, não tenho vergonha de dizer. Ai, os outros coraram. A avó não julga vocês, pode parando. Ninguém aqui tem a vergonha, viu? Vocês podem ter certeza, todos somos filhos de Deus. Mas todos, viu? Sem qualquer exceção. Ninguém se culpe, ninguém se veja como doente, porque a verdadeira doença é poder, mas não amar o próximo como a si mesmo. Em todas as circunstâncias, incondicionalmente. Aí um outro começou a chorar. Eu fui o que mais incentivou aquele moço a dar aquele empurrão naquela senhora. Mas a culpa não é minha, ele é que cultivou aquilo dentro dele e junto fizemos o que ele já tinha dentro de si. E a avó fala para você que está escutando, né? Que é importante quando a gente diz como faz para eliminar a ação dos espíritos obsessores no nosso ambiente energético. E o próprio Kardec fala, né, que os espíritos disseram para ele: basta eliminar não sei aquilo que os atrai, sempre a responsabilidade é nossa, né? Por isso é que não pode, que nem muita gente que nem usar esses venenos de mosquito, de teflon, tudo, que é do tempo da avó de teflon, né? Que fazia pss, pss, espantava os mosquitos, muito matava, né? Envenenado, olha que maldade. Mas é desse jeito. E muita gente quer fazer isso com os espíritos, né? Apertar um spray e mandar eles para longe, como se fosse, como que dizer, né? A maldade verdadeira a nos vitimizar. E quando na verdade são irmãos em Cristo. E se aí estão é por, como que dizer, a associação de afinidade. E aprendamos, antes de julgar e culpar o outro, quem faz maldade no mundo só está comunicando a todos que assistem ela ou de alguma forma entram em contato com ela, que falta luz no mundo. Falta luz no mundo. E que devemos trabalhar na nossa reforma íntima, aqueles de nós que já reconhecemos ter parafuso sorto, primeiramente, antes dos outros, que se alguém está na escuridão, nem vê que precisa efetuar ajustes intelectuais, morais, físicos e espirituais, se eles não vê, e você vai exigir deles, quem está sendo mais incoerente nessa equação?
é sempre aquele que sabe mais, que vê mais, que tem a consciência mais expandida. Que feio é odiar os outros, quando já podemos amar. Que feio é pedir que o outro se corrija, quando já sabemos que nosso papel é acender a luz no mundo, que permite a ambientação favorável a todos que, quando faz o erro, entende que esposou uma filosofia de vida equivocada, onde viu valor que ali não tinha. Olha o problema. E se conduzem dessa forma. Não importa a justificativa que alguma pessoa dê, né? Porque encontra, viu? Ai, porque eu me senti ameaçado por razão X, razão Y. Então eu recorri à violência. Pode ser a razão que for, nada justifica a violência. Viu? Muito menos contra uma senhora indefesa. Esse é aquele que a consciência vai cobrar. E ainda, não sei se nessa vida, mas vai trabalhar muito em favor dos mais necessitados, das pessoas mais inocentes, das pessoas que são ou estão no momento de fragilidade, indefesas. Vai. E da mesma forma, gente, onde nos equivocamos, retornaremos para ser tudo o que o nosso espírito nos clama que sejamos. Em outras palavras, a versão melhorada de nós mesmos, praticando a caridade, que palavra assim só de pronunciar já enche o ambiente de luz. Imagine praticando. Faz o nosso espírito, como quer dizer, ganhar, né? Ganhar não é nem ganhar, é adquirir a luz que poderá ser ferramenta que futuramente alcance e modifique corações na seara do trabalho junto a Jesus Cristo, né? E naquele contexto, muitos naquele ambiente escuro, fétido, barulhento, onde existia choro e ranger de dente, começaram a ter visões, né? E uma menina que estava quieta disse: quem que é essa senhora aqui que apareceu aqui agora, que eu não estava vendo antes e agora eu estou vendo? E ela só via a silhueta, porque não conseguia ver, né? E de repente gritou: Isabela, olha você. É, sou eu. Ai, ela começou a chorar, colocou a mão na cara, virou de costas e disse: por favor, vá embora, eu não quero que você me veja aqui nem nessa situação, que vergonha. Vergonha seria você continuar nela, uma vez que é roupa que já não te veste. Quando ela falou aquilo, eu olhei para outra que estava na outra ponta, e que caiu de joelho e começou a rezar. Quando ela fez aquilo, um rapaz colocou a mão no ombro dela e ela disse: Benedito, que foi o noivo que morreu com ela.
Que farta que eu tive de você, que ódio que eu senti daqueles bandidos. Foi o que enterrou você. Eu estava aqui do lado sempre e você não me escutava. Porque permaneceu com seu coração fechado nessa vibração destrutiva, aonde a vingança cega. Benedito, você me perdoe, que ignorante e idiota que eu fui. Não se fala do passado. E um deles, né, que ainda continuou com o coração endurecido, aí ficaram tudo louco. Ele perguntou isso por quê? Porque o coração dele ficou endurecido, mas os outros já modificou a vibração. E ainda que ele conseguia ver essas pessoas que ainda tem muito que se limpar para passar totalmente para a vibração onde estão os seus entes queridos, os seus amigos, familiares, parceiros de caminhada, de relação. Então eles viam gente falando com alguém que eles não registravam na sensibilidade deles. Então muitos ali também se perguntaram, esses já ficaram louquinhos, já ficaram doidos, estão falando sozinhos. E dentre eles, uns 7, viu, tiveram essa visão. Tiveram. Outros, a avó precisou voltar outros dias. Olha como é o coração humano, né? Você fala uma vez, entra por um ouvido, sai pelo outro. Mas para muitos, já serve. Para alguns, não serve. Por isso a avó fala para você, nunca se canse, viu? Na interação que você tem com as pessoas. De reproduzir aquilo que você leva no seu coração. Que você aprendeu nas leituras espíritas, no Evangelho de Jesus. Nunca deixe de acreditar que a semente, um coração que seja, vai alcançar, mas não tem essa meta, porque quem cura e modifica é Deus e a própria pessoa aceitando o amor de Deus. Você só é instrumento. Esteja em paz, continue em paz. Se a semente sua cai em solo pedregoso e você tem a expectativa de que a pessoa se abrisse, não passa 2 dias, você se cansa. Ah, mas eu não vou ficar levando palavra, não, vó. Para gente que é fechada a ela. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é somente fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem, aonde a gente foi colocado. Já é suficiente para colocar a luz no mundo, e assim a gente leva o convite à reforma íntima a todos aqueles que se encontram nos 4 cantos do mundo. Ai, meu Deus, eu sei que todos os dias somos chamados, né, a depurar nossos corações e converter a nós mesmos pro bem e pra paz. É sim. Transformando-nos dessa forma em ferramenta que, conforme seja a vontade de Deus, seremos ou serão empregadas para que a cura, o amor e a bondade infinita e misericórdia de Deus chegue às pessoas que a elas se abrirem. Com certeza. É desse jeito. Direcionando sempre o nosso barco para onde projeta a luz do farol maior, este de quinta grandeza,
que não só ilumina, mas aquece os corações, que sempre foi, até antes dele encarnar na Terra, né? E sobretudo agora, depois. Jesus Cristo, nosso Senhor, é mestre, exemplo, é guia. Meu Deus, quanta coisa linda a gente conseguiu, né? Colher nesse encontro de hoje. E você veja, né? A importância de repensar e recalcular. Sabe, igual o carro, você está dirigindo ele, daí você pega uma rua que não é aquela que você pôs como destino, e a mulher diz recalculando, 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 porque se você quer chegar num destino, e aí você virou para a direita antes de ir reto, ela vai falar, ó, dê a volta, que agora você vai ter que dar a volta. Vai perder tempo. Mas ainda dá para chegar. O momento de entrar na pista que você estava, que é o caminho certo. É sempre a tempo. E os lembretes da alma, com a avó Vicentina, que sou eu, né? Que eu vejo, escuto os espíritos, ainda que seja católica, apostólica, romana, né? Venho trazer para vocês tudo isso que os espíritos vão me ensinando através da mediunidade, né? Para vocês, se necessário for, aproveitar a lucidez e sobriedade para recalcular aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês sentem, porque que fácil é perdoar, né? E quantos fazem? Nem todos. Você deve sim, sempre, colocar a mão na consciência no final do dia e se perguntar: olha, eu fiz direitinho, tudo seguindo a lei da consciência. Onde eu achava que era certo eu fazer, eu fiz o que eu achava certo eu fazer. Nem é o que os outros acham certo, o que eu mesmo achava certo eu fiz. Não fiz, olha, ali eu escorreguei, ali eu comi demais. Já seja uma informação ou uma comida de verdade. Ali eu bebi de menos, já seja um bom exemplo, ou água de verdade. E vá construindo dessa forma a seda, o véu do autoconhecimento, porque é isso que vai vestir a gente, né? Para a jornada que nos aguarda no desencarne. Do outro lado, o que vai orientar você é a luz que você tiver conseguido, como que dizer, assegurar para o seu espírito. Interprete tudo aquilo que a realidade te propõe de maneira a levar da terra a única riqueza real e verdadeira, que é aquela que o ladrão não rouba e a traça não corrói, que é um histórico, né, de esforço e diligência no autoconhecimento. Viu? Desse jeito, sim. Com certeza. Meu Deus. Olha, a avó quer finalizar o encontro de hoje contando para você uma coisa. A gente, na nossa vida, vivemos um tipo de um filme, por exemplo, né? Onde cada pessoa é uma biblioteca viva, com muitos livros. Cada livro representa uma primavera, que significa um ano de experiências e aprendizados. A reação individual, portanto, mediante cada evento, está determinada por aquilo que leva escrito cada livro
o que leva escrito cada livro, é a soma do que a gente foi acomodando neles. E isso conforma nossos sistemas de crença e filosofia de vida. Viu? Quando, portanto, as outras pessoas fizerem o que você acha que não deveriam fazer, que está errado, não se escandalize. Elas contam com um número menor de livros conquistados para o acervo que conduziria a conquistas. Digo, que conduziria, está me corrigindo aqui o meu guia espiritual, a comportamentos mais acertados, condizentes com a emancipação espiritual, com a projeção de bons exemplos. E cada dia devemos escrever mais páginas que condigam com a moral do Cristo e somar mais livros à nossa biblioteca. É desse jeito que sai na nossa conduta comportamentos que queremos ver multiplicados no mundo, né? Ai, que lindo ver alguém irradiando humildade, estabelecendo bom exemplo, porque é assim que se constrói uma sociedade iluminada, pode ter certeza. Ai, gostei desse encontro de hoje, né? Ai, como que a gente se encontra nesses encontros, não é verdade? E que é importante encontrar-se nesses encontros e a partir deles apertar os parafusos que estão soltos no nosso sistema de crença e na nossa filosofia de vida, garantindo dessa forma oportunidade do recomeço, enquanto ainda caminhamos com os irmãos a quem viemos servir. Olha, que descoberta para muita gente, né? Que acha que está aqui para ser servido, que acha que está aqui para ser amadinho, se não veste a roupa da vingança. É desse jeito. Se você não foi amada hoje, ame você mesma. E você nem vai sentir o que o outro deixou de fazer, segundo a sua regra ética, segundo a sua regra moral e suas expectativas. Nunca sabemos onde o outro se encontra. A vez está correndo, a vez nem deu tempo, e a vez realmente não deu a importância que merecia. Mas a gente mesmo não deve, como que dizer, projetar excesso de importância ao que fazemos, ao que damos valor, esperando que o outro ou os outros compartilhe da quantidade de valor que damos para as coisas que a gente faz. Isso embrutece muita gente e encaminha muitos para a depressão, para o distanciamento, gratuitamente. Se isolam e justificam, dizendo que é por culpa do comportamento do outro e não por suas expectativas, que tiveram origem na falta de caridade, de amor próprio
ao criar espaço para que o amor do outro preenchesse com o comportamento que condiz com as nossas preferências, as nossas expectativas. Daí você cria na sua cabeça um buraco que o outro deveria responder, que o outro deveria responder em um espaço de tempo, que deveria responder assim, assim, assim. E se o outro não faz, você veste a roupa da vingança rapidinho. Cadê o amor que sempre teve presente e desbordando do seu coração? Transbordando ali. E transbordar é tão lindo, né? De amor é tão lindo, emanar de amor é tão lindo. E quem assim o faz, é porque dele já se encontra repleto, pleno. E é uma forma de escorregar isso, né? Vestir a roupa da vingança, porque alguém não preencheu o buraco que você criou, que é mais intelectual que verdadeiro, uma vez que todos somos filhos e filhas de Deus. Somos completos de amor. Só nos esquecemos. E na carência, né? Que em algum momento permitimos nos abraçar, dedicamos a esperar que outros completem o que só cabe a nós. Sejamos, portanto, nossos próprios melhores amigos. E seguiremos fazendo o que o nosso coração diz para fazer. Responda o outro ou não. E assim nunca vai faltar o bem-estar, a serenidade, a paz de espírito para avançarmos no trabalho da reforma íntima, mas também ancorando luz no mundo, sendo bom exemplo. E é isso que mais importa, não é verdade? Com certeza, avó. Com certeza, minha neta, com certeza. Na graça de Deus, né? Ai, que quão misericordioso é Deus Pai Todo-Poderoso, que nos proporciona esta ambientação, que com nosso trabalho fazemos que seja favorável, né? Para construir pontes e não abismos. Quão profundo é isso. Eu, uma vez mais, me pronuncio eu, dizendo: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se esforça para ancorar a energia da empatia, sempre estando preenchidos do amor do Cristo, transbordando amor ao próximo, por haver antecipadamente conquistado a nós mesmos para o bem e para a paz, né? Na graça de Deus. Então vá, anjo de luz. Beijo da avó pra você aí hoje também, um pouquinho, viu? Ai, como que eu gostei desse encontro. Mais um encontro, né? De tantos. Quase chegando aí pro encontro de número 300. Olha, 300 horas que eu falando. É tudo sempre na graça de Deus, né? E pela sua misericórdia. Sendo esse veículo que alcança pelos lembretes da arma o coração de todos que se fazem receptivos a essa sementinha de luz, por assim dizer,
né? Sementinha. Que coisa linda essa, gostei. Um abraço pra você, viu? Um abraço de luz, de amor, de carinho, viu? E de respeito, e de votos de muita sobriedade nessa sua caminhada, jornada terrestre, viu? Da avó Vicentina, que sou eu. Então vá, anjo de luz. Beijo da avó pra você, né? Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto, você vai ver como que o tempo passa rápido, viu? Ai, tá voando. Demais, demais. Fique bem, viu? Fique bem você. Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto, você vai ver como que passa rápido o tempo. Vai chegar outro domingo, depois outro, depois outro. Mas tem bastante áudio da avó, né? Que você pega um aleatório assim, você vai ver, serve para aquele dia. Serve. Os espíritos não dão, é como que dizer aquela expressão, né? Ponto sem nó. Encaminha todos indistintamente, segundo as suas necessidades e aquelas de cada momento, viu? Ele destrava uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e você vai expandindo a consciência e avançando no progresso do seu espírito. Pode ter certeza. Confia no seu guia, que ele está aí do seu lado, sempre direcionando você para aquilo que é melhor você consumir. Escute a voz da intuição que fala lá dentro do seu coração e traz paz de espírito e serenidade mediante cada aprovação, porque aponta a que você tenha consciência que a ferramenta vai sempre aparecer quando você tirar as mãos do bolso e os olhos do problema. Pode ter certeza. Na graça de Deus, olha, na graça de Deus mesmo, né? Junto com os espíritos de luz, que nunca nos abandonam e nem se distanciam da gente. A gente é que sai da vibração deles, né? De bobo. E você já não vai mais fazer isso, né? Já não faz. E nem vai voltar a fazer, né? Na graça de Deus. Então vá. Beijo da avó, viu? Beijo pra você.